Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite, são 6h03. Esse é o Viva Voz, direto dos estúdios aqui em São Paulo. Eu já estava com saudade desses microfones, daqui do estúdio, do Daniel, do Ronaldinho, do Wender. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite pra você. Foi dar rolezinho em Brasília, depois a chuva não deixou você chegar no estúdio ontem, né, Vera? Rolezinho, adoro. Carioca fala rolé, não fala rolê, por favor. Tá certo. Quem foi dar rolé em Brasília depois de mim foram os prefeitos, muitos prefeitos aí participando de vários encontros, um evento grande em Brasília, e o governo federal aproveitou para fazer também a sua festa de boas-vindas ali para os eleitos em outubro último, tentando reforçar os laços com esses prefeitos, e o Lula fazendo aquilo que ele mais gosta, que é política, né? Então ele recebeu os prefeitos mais cedo. A grande estrela entre os aliados dele foi o prefeito Eduardo Paes, muitas brincadeiras com o prefeito do Rio, e a ausência mais sentida, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Quem vai nos contar qual foi o tom dessa solenidade é a Ana Carolina Tomé, já está a postos em Brasília. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. É isso mesmo, esse encontro aqui em Brasília é estratégico, né, para fazer essa aproximação dos novos gestores municipais. Mota e Alcolumbre também fizeram acenos. O presidente da Câmara prometeu hoje que dará andamento à PEC 66, que abre novo prazo de parcelamento das dívidas dos municípios com a Previdência e limita precatórios. Esse aceno foi durante o encontro de novos prefeitos que começou nesta terça e segue até quinta-feira aqui na capital federal. No discurso, Mota disse que com o avanço da proposta, os novos prefeitos poderão dar foco a outros assuntos. Mota ainda disse que não pode colocar em risco a população nem abrir mão da responsabilidade fiscal. Dando seguimento ao empenho do presidente Arthur Lira na gestão passada, a presidência da Câmara dos Deputados vai marcar a reunião de instalação da Comissão Especial da PEC 66 do ano de 2023, que visa abrir novo prazo de parcelamento dos débitos dos municípios com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios. Isso vai acontecer assim que recebermos dos líderes partidários as indicações dos integrantes do colegiado. No fim do pronunciamento do presidente da Câmara, que tem relativizado os atos de 8 de janeiro, 2 pessoas na plateia gritaram não à anistia. Também presente no evento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou trabalhar pelo aperfeiçoamento do Pacto Federativo, disse conhecer as necessidades dos municípios e voltou a defender as emendas. Como qualquer outro recurso público, as emendas devem estar submetidas ao controle dos órgãos responsáveis, seja no próprio legislativo, seja no executivo ou no judiciário, e também devem ser inseridas no contexto de equilíbrio das contas públicas e da responsabilidade fiscal. O controle da execução de toda e qualquer transferência de recursos da União sempre seguiu critérios técnicos e orçamentários exigidos na nossa legislação, que pode, repito, que pode e deve sempre passar por um processo de aperfeiçoamento, caso seja necessário. O encontro serviu de palco para a estratégia de aproximação também do presidente Lula com os novos prefeitos. No discurso, ele afirmou que, enquanto for presidente, nenhum prefeito será discriminado porque não votou nele ou porque falou mal de ministro, e que em 2026 os prefeitos pedirão para ele ficar. Uma pessoa na plateia gritou mentiroso e saiu do auditório acompanhado por membros do GSI. O presidente também falou que o crescimento da economia irá superar as estimativas do mercado. Quando eu tomei posse, dia 1º de janeiro, o FMI dizia: o Brasil só vai crescer 0,8%. Nós crescemos 3,2%. Depois dizia esse ano: o Brasil só vai crescer 1,5%. Nós vamos crescer 3,7%.
E não falem bobagem mais do crescimento desse ano. Não fale mais, porque a gente vai crescer mais. Porque vai ter dinheiro circulando na mão do povo. O presidente ainda brincou, Vera, com o prefeito do Rio de Janeiro. Disse que, além de pegar dinheiro todo dia, Eduardo Paes quer que ele devolva a capital do país, numa referência à proposta do prefeito de tornar a cidade capital honorária do Brasil. Volto com você e com a Carol. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. É isso, Carol. O Lula procurando estreitar esses laços também com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Nesse início tem sido muito frequentes essas conversas entre eles. Inclusive, hoje não foi a única vez em que houve um bate-papo ali entre integrantes do governo e os dois comandantes das duas casas do Legislativo, né? Pois é, inclusive o nosso próximo assunto tem a ver com isso, porque o ministro Fernando Haddad também foi lá levar suas prioridades. São muitas as prioridades do governo e a gente tem visto esse início aí dessa nova legislatura no Congresso com projetos bastante diversos do que seria o foco, o interesse, pelo menos da área econômica, né? Exato, eu falei, mas ele já não tinha levado na semana passada? Na semana passada ele levou na Câmara, agora levou no Senado com os líderes e pasme. Amanhã vai ter um outro desse evento de entregar as prioridades, e aí não só as prioridades da área econômica, para o Hugo Mota de novo, e aí com os líderes, ou seja, eles estão muito a fim de mostrar que estão empenhados em melhorar a relação com o Congresso. E aí a gente vai ver se está surtindo efeito. Quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein. Ela ainda não está conosco, daqui a pouquinho ela vem. Mas é isso, eu falei, nossa, mas para que tanto evento? Não, acharam que o da semana passada ficou meio atropelado, o Haddad acabou misturando os assuntos, veio com outras pautas. É que são muitas prioridades, né, Vera? Assim, quem tem muita prioridade não tem nenhuma, né? Pois é, e eu tentei sondar também se isso daí não tinha azedado com as declarações do fim de semana do Hugo Mota a respeito da anistia para os golpistas ali do 8 de janeiro. Aí todo mundo procurou minimizar isso, não querem criar um caso com esse assunto logo no começo. E aí vão fazer de novo essas reuniões, querem ter uma boa relação com ele, acham que não vai ter possibilidade de prosperar essa ideia de anistia por conta das outras pautas, dos outros temas que estão vigorando ali, que vão ter que ser tratados no Congresso. O Haddad vai continuar pondo a mão na massa nesse dia a dia da articulação política e assim eles esperam, enfim, que essa relação seja a melhor possível. Acho que agora sim já está com a gente a Samantha Klein. Vamos lá? Oi, Samantha, boa noite para você, tudo bom? Agora sim, diga lá, Samantha, boa noite. A conexão da Samantha está meio ruim, a gente está tentando refazer. Vamos ver se a gente ouve ela agora. Samantha, está com a gente? Oi, estou aqui sim, Vera. Oi, Vera. Oi, diga. Não, me desculpa porque eu acabei não pegando aí o início da sua fala, mas a gente vai justamente falar a respeito desse encontro que ministros da área econômica, como Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e também da Articulação Política, Alexandre Padilha, tiveram hoje à tarde com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Qual era a ideia? Apresentar os projetos prioritários da pauta do governo para 2025 e 2026, ou seja, nesta segunda metade do mandato Lula 3. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o momento é de superação de eventuais divergências entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. E o foco agora é na votação de projetos de interesse do país. O ministro da Fazenda fez essa entrega de 25 projetos prioritários, já tinha feito na semana passada também ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Algumas dessas prioridades para este ano são, por exemplo, a conclusão da votação da regulamentação da reforma tributária e também a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000.
Ainda são considerados prioritários projetos de regulamentação das Big Techs, a mudança da previdência dos militares, assim como a limitação dos supersalários e a modernização na concessão das parcerias público-privadas. Alcolumbre falou em convergência em torno de votações que interessam aos brasileiros e afirmou que o parlamento vai colaborar e aperfeiçoar a agenda governista ainda no primeiro semestre de 2025. E assim deverá ser a relação institucional, afirmou ele depois desse encontro. Vamos ouvi-lo. Esses encontros, e esse é apenas o primeiro de muitos que teremos, para começarmos a conversar e a dialogarmos sobre o futuro do Brasil sem aspecto ideológico, político ou partidário. Que a gente possa buscar, a partir dessas reuniões, as nossas convergências e deixar um pouco das divergências de lado em favor do Brasil e dos brasileiros. E com esse espírito que eu agradeço a participação de todos os nossos colegas que nos acompanharam nessa reunião e digo a vocês, todos nós estamos aqui com esse espírito imbuídos de fazer a diferença enquanto parlamento na agenda do Brasil, mas principalmente dos brasileiros. O ministro Fernando Haddad também falou em convergência e afirmou que o governo pretende enviar ainda mais matérias econômicas para o Congresso Nacional. Já adiantei que o presidente Lula já tem um conjunto de medidas que ou estão na Fazenda ou estão na Casa Civil, mas já estão em tramitação interna no governo e que vão complementar aquelas 25 iniciativas importantes. Faço questão de registrar também que algumas senadoras e senadores pediram que projetos próprios do Senado fossem incorporados à agenda do governo. E nós entendemos que há, sim, bons projetos, como aconteceu com o Marco de Garantias, Lei de Seguro, Cooperativa de Seguro, várias propostas que eram de iniciativa de parlamentares foram acolhidas pelo Executivo como se nossas fossem. Vera e Carol, as pautas já foram apresentadas, então, na semana passada também para Hugo Mota, que falou em boa relação com o governo federal, uma boa relação entre o executivo e o legislativo, mas também andou dando recados, dizendo que não vai ser tudo aprovado da forma como o governo quer e que cabe aos congressistas fazer as alterações aos projetos que chegam aqui na Câmara dos Deputados. Mota também afirmou que o espírito da casa é colaborativo com o governo federal, isso na reunião da semana passada. Outro ponto de preocupação também da equipe econômica e do governo como um todo é que o orçamento ainda não foi votado. Isso também foi discutido na reunião de hoje de tarde entre a Haddad e Alcolumbre. Isso porque, enquanto o orçamento não é aprovado, isso deve ficar somente para depois do Carnaval, outras pautas da agenda econômica acabam também não avançando. Com você. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Me chamou a atenção, Carol, na fala do Alcolumbre, ele dizer que vão discutir os projetos pelo seu teor, sem ali aspectos ideológicos e político-partidários, buscando uma convergência nessas votações. Isso é bem diferente de priorizar pautas, por exemplo, como a anistia para os condenados do 8 de janeiro. Então, parece que ele está começando com um tom um pouco diferente do Hugo Mota ali na Câmara. O próprio Hugo Mota depois acho que percebeu que tem uma bola fora, né? Procurou alguns ministros do Supremo, disse que a pauta é muito polêmica e tal. Acho que ele percebeu que deu uma esticada na corda e depois recuou de certa forma. Agora, é uma pauta que está quicando desde antes, né? Desde que a gente não sabia ainda quem ia ser o presidente da Câmara, quando estava ali, né? Quem seriam os candidatos. A grande pauta da oposição era essa, né? Resta saber o que ele prometeu para os bolsonaristas, né? E hoje eu ouvi de um pessoal do Palácio seguinte constatação: olha, as prioridades são mais concentradas nesse primeiro semestre, tem poucas prioridades realmente ali, matérias relevantes na área econômica que precisem de grande votação. Nosso medo é que eles fiquem com muito tempo livre para se dedicar justamente a essas pautas diversionistas. E, aliás, o Hugo Mota não foi o único que falou em anistia
para os condenados do 8 de janeiro nesses últimos dias, né? Então, ontem tivemos o Roda Viva, né? Lá no centro da roda, o ministro José Múcio Monteiro. Você pode falar melhor do que eu, mas a gente tem alguns trechinhos aí da fala do Múcio, só para dar uma resumida no que ele falou, e depois acho que a gente pode comentar, porque ele falou bastante sobre essa questão da anistia, disse que recorreu até aos presidentes Jair Bolsonaro para se aproximar dos comandantes das Forças Armadas, enfim, teve lead para todo lado. Vou começar com os áudios sobre a anistia. O Múcio defendeu a revisão das penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, né? E falou também sobre a questão dos militares, os militares que estão sendo investigados e a possibilidade deles serem denunciados pelo envolvimento no 8 de janeiro. Vamos ouvir esse trechinho em que ele fala sobre a possibilidade de punição aos militares. Nós estamos ansiosos para saber o que esses 25 fizeram. Se todos os 25 são culpados, quem organizou, porque surgiram, após essas denúncias desses 25, surgiram novas delações que só quem tem é a Polícia Federal e o Supremo. Nós não temos nada. E sobre a anistia, a gente tem dois trechos. Um sobre isso, né, sobre a possibilidade de anistia, vamos ouvir. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora, tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. E o último trecho, ainda sobre a anistia, na avaliação dele, quanto essa anistia seria importante para a pacificação do país. Esse país precisa ser pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país. Olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado. Mas a gente precisa olhar para frente. Aí, Vera, ele não defendeu exatamente uma anistia, mas defendeu uma dosimetria entre as pessoas condenadas pelos ataques do 8 de janeiro, né? Exato, e isso causou uma certa espécie ali entre os ministros do Supremo, também no Palácio foi recebido com uma certa perplexidade, ninguém entendeu se ele estava fazendo um gesto a esses militares que estão na iminência de ver vários deles citados na denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou se ele realmente vai se empenhar de alguma maneira para que haja uma revisão de penas daqueles já condenados no 8 de janeiro. Também causou uma certa perplexidade a dificuldade que ele teve de classificar como uma tentativa de golpe o que aconteceu naquele dia, diferentemente do que ele mesmo já fez em ocasiões do passado. Se tudo isso faz parte desse script que ele assumiu, depois que o presidente pediu para ele permanecer no posto, com essa missão de apaziguar os ânimos e de ficar nesse momento que seria aí mais um teste da convivência do governo petista com os militares, e ele está fazendo gestos, isso é uma coisa. Se isso vai resultar em algum tipo de empenho por parte de um ministro do governo Lula para rever a narrativa sobre o 8 de janeiro, aí a coisa já muda de figura, porque a gente está há 2 anos com o governo muito ali empenhado em dizer que sim, foi um golpe, que a democracia de fato teve por um fio, teve de ser salva pelo governo, pelo Supremo, etc., e que ainda há riscos à democracia por parte da direita, que a direita ainda oferece esse tipo de risco. Então, as duas narrativas, elas não podem conviver, elas são incompatíveis. Então, causou uma certa perplexidade. Agora há pouco uma fonte me mandou que o ministro foi chamado pelo titular da Casa Civil, Rui Costa, e estão de fato falando agora, mas ao que consta o assunto não é esse, não é a entrevista de ontem. Estariam falando sobre a visita que o presidente vai fazer ao Amapá, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na quinta-feira. Então, esse é o tema, que inclusive técnicos estão participando da reunião, portanto, não seria nenhum tipo de chamado às falas para explicar o que falou ontem na entrevista. E Vera, 2 falas dele me chamaram a atenção, porque vão em sentidos opostos, né? Quando ele fala que o golpe não aconteceu graças às Forças Armadas, a gente entende que havia uma intenção de dar o golpe. Quem queria dar o golpe?
né? Quem era o presidente da República à época e, de acordo com os depoimentos a que tivemos acesso, né, dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, que Bolsonaro os procurou com uma minuta, né, uma proposta golpista e que não foi aceita pelos comandantes das forças. E depois o Múcio fala que recorreu a Bolsonaro para se aproximar dos comandantes das Forças Armadas, o que, de certa forma, acaba até municiando a defesa do Bolsonaro, né? Estava vendo aqui uma postagem no blog da nossa colega Andréa Sadi, justamente nesse sentido, que a defesa do Bolsonaro pretende usar essa fala do Múcio a favor do ex-presidente no inquérito do golpe. Mas isso é malandragem do advogado, né? Claro. Porque quando ele pediu para o Bolsonaro, ele não fazia a menor ideia do que eles estavam tramando ali. Ninguém fazia, isso aí era na transição. A gente está falando de novembro. E eu acho o contrário, eu acho que mostra que alguma coisa muito estranha estava acontecendo, porque você já tinha o anúncio de quem seria o futuro ministro da Defesa e os comandantes militares se recusavam a recebê-lo. O fato de se recusarem a receber o ministro já designado durante o governo de transição mostra a indisposição daquela antiga cúpula dos militares em passar o bastão. E um deles não adiantou, não sei, e o Múcio não disse se o Bolsonaro de fato topou fazer algum meio de campo, pode ter ficado na dele. Então, isso daí é o advogado sim, né? Tentando pegar a entrevista, pegar carona e fazer algum tipo de barulho, não tem a menor procedência. Até vi que todo mundo destacou isso. Ele já tinha contado isso não é novidade. E isso não prova nada a favor nem do Bolsonaro, nem dos militares. Mostra o grau de indisposição que existia por parte da cúpula militar com a transição de governo e com o dobrado que ele teve que cortar ali para conseguir ser recebido. Tanto é que depois ele diz, na sequência da fala, ele diz, tanto é que não foram passar o cargo. Um deles não foi passar o cargo, mas foi depois no almoço de confraternização. Ou seja, era total um clima de não aceitar o resultado das eleições. Isso sim. É isso. Temos que fazer nosso break, Vera? Temos. Vamos para um rápido intervalo. Você fica com o noticiário da sua região, o Depois Repórter CBN, e voltamos com a Renata Agostini. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Oi, Renata. Renata, enquanto gasta sola de sapato, o ministro Fernando Haddad tem uma preocupação aí pela frente, que é dar um jeito, encontrar um novo arcabouço fiscal que dessa vez contemple o pé de meia. Entre gastar a sola de sapato e garantir o pé de meia, ele vai conseguir fazer tudo? Boa pergunta. Me chamou muita atenção o fato de que o ministro Fernando Haddad pareceu encontrar um refresco ou talvez uma cúpula do novo Congresso um pouco mais disposta a contribuí-lo. Vídeo de defesa muito enfática que o novo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, tem feito de Haddad, da sua agenda. Mas tem um probleminha. Antes de pensar nos próximos meses, antes de pensar em agendas prioritárias, né, o que a gente tem que conversar, precisa acertar o passado. Esse é o recado do Tribunal de Contas da União. Ao olhar o programa Pé de Meia, que é esse programa de incentivo à permanência dos jovens na escola, que virou uma das grandes apostas do presidente Lula para o seu terceiro mandato, a corte entendeu que tem ali uma questão de contabilidade criativa, talvez, né? Acho que não estão se arriscando a falar tanto, mas basicamente a corte entende que esses valores têm que ser contemplados devidamente no orçamento. Da forma como foi desenhado, que é o abastecimento dos depósitos por meio de um fundo que foi criado, a área técnica do tribunal entende que não tem aderência ao próprio arcabouço fiscal esse criado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por esse governo. E qual é a questão aqui? A questão o governo olhou isso e falou, não, tudo bem, a gente pode, então, acertar para frente? A gente pode pensar nisso para o ano que vem?
E os ministros do TCU não estão convencidos de que dá para fazer esse chute tão lá na frente. Eles entendem que não, tem de haver uma adequação já para esse ano, considerando que a proposta de orçamento está lá no Congresso, mas ainda não foi votada. O que ficou para trás, né, já foi pago, já foi transferido, mas não dá para dar essa colher de chá para o governo e ficar mais um ano sem essa contabilização devida. Qual é a questão aqui, gente? Muito importante. A gente está falando de valores, considerando todo o programa, ao redor de 13 bilhões de reais por ano. Isso considerando todos os estudantes que recebem e os valores que são ali ao redor de R$2.000 por estudante. Esse dinheiro, 13 bilhões de reais, ele é muita coisa considerando a nossa situação atual do cobertor curtíssimo, que não dá nem para falar que se puxa, né, para aquecer o nariz, está tampando o pé, porque o nariz e pé já estão descobertos a essa altura do campeonato. Vou dar aqui uma ordem de grandeza para devolver para vocês e para os nossos ouvintes entenderem. Por que 13 bilhões é muito dinheiro? Se a gente olhar o resultado que o governo entregou no ano passado, ele entregou um déficit de 11 bilhões. Comemorando, olha, a gente ficou ali dentro da tolerância, né, da margem. Isso com uma arrecadação recorde que não era alcançada em muitos e muitos anos. Então, considerando isso, a gente tem que pensar, se a gente incluir 13 bilhões de despesas no orçamento, a gente o governo vai ter que correr muito mais para chegar na meta desse ano, que é zerar o déficit público. Agora, Renato, o governo já disse que não vai suspender o pé de meia, que vai remanejar recursos, se for o caso, né, para que ele não seja paralisado. Outros órgãos, outras áreas do governo podem ser afetadas, né? Se for o caso mesmo. Aí a gente tem dois efeitos. O primeiro efeito o que eles vão ter que negociar com o Congresso? Qual é a outra área que vai eventualmente sofrer esse corte? E aí a gente está falando da costura do orçamento mesmo, né? Nessa continha que você faz ali. O orçamento, existe essa brincadeira corrente em Brasília, que é uma peça de ficção, né? Na prática, os valores acabam sendo outros. Tanto porque as projeções, muitas vezes, elas não batem com o que foi colocado ali. A gente viu nos últimos anos isso acontecer muito no caso da Previdência. Os números da Previdência têm sempre vindo maiores do que se projeta, do que se coloca no orçamento. E quando acontece isso, aí a gente tem os bloqueios e os contingenciamentos. Esse palavrão que é para dizer o seguinte: olha, a nossa conta aqui não está batendo, então o governo dá uma ordem para os ministérios segurarem as suas despesas, os seus gastos, até que se veja, né, se a receita aumenta, como é que fica até o fim do ano. Isso acontece todo ano, o governo é obrigado a fazer. Agora, se a gente tiver esses 13 bi entrando na continha já agora, a depender de como sair, né, esse número final, essa negociação no orçamento, você vai ter um movimento do governo muito mais justo ao longo do ano e muito mais sujeito a esse tipo de corte ou de bloqueio ou de contingenciamento. O que é sempre muito sofrido para os ministérios, porque, gente, aqui a gente está falando desde da conta de luz até investimentos, porque salários não são alvo, não podem ser alvo de corte, por exemplo. Renata, mas enquanto isso o presidente segue fazendo política e hoje a Liva voltou a falar que quem apostar contra a economia vai perder, quem apostar contra o crescimento vai perder, mas nesse exato momento não é exatamente disso que se trata, né? A gente tem aí um monte de ameaça do Trump que a gente não sabe ainda de que maneira vão refletir no Brasil. Teve um recuo da inflação, mas que também é algo muito enganoso porque todo mundo espera um repique inflacionário nos próximos meses e o crescimento pode ser justamente uma armadilha no momento em que ele não é sustentável e ele não evita a inflação, né? Essas declarações sempre me levam àquele ecos do pessimildo, né? Que
Tá todo mundo, essa ideia de que você tem alguém que está ali numa torcida contra si próprio, né? Ou seja, você pode até, e existe, né? Uma série de pessoas, uma parcela da sociedade que preferia outro presidente, né? Que votou em outro candidato. Agora, a ideia de que tem ali gente querendo que o país inteiro se lasque porque não gosta do governo de plantão me soa muito exótica. E a questão aqui é que, bem, no limite, tomara que o presidente esteja certo. E se essas figuras existem, que elas se deem mal. Mas a gente não está falando de torcida. O que a gente tem... e especialmente em relação à inflação, que infelizmente não se resolve, como o presidente sugeriu, né, chegando só no mercado e deixando de comprar o que você acha que está caro. Quando a gente fala de inflação, e o remédio adotado pelo Banco Central, porque é o instrumento que ele tem em mãos, que é a alta dos juros, é justamente para tentar dar uma segurada na demanda, tornar o dinheiro mais caro. Quando você torna o custo do dinheiro mais caro, você trava investimento, né? Você fica mais difícil das pessoas pegarem um empréstimo para comprar, adquirir bens, né? Você está segurando a roda da economia, e esse é um movimento necessariamente recessivo. Porque se ele não fizer um efeito recessivo, a solução do Banco Central vai ter que se aumentar mais os juros até que isso aconteça. Então, não tem uma questão, não é nem boa vontade de um lado, nem voluntarismo do outro, e muito menos uma questão de desejo. É o que são as regras da economia num ano que necessariamente vai ser muito desafiador. Muito obrigada pela sua análise, pelas suas explicações, Renata, sempre no ponto. A gente volta a se falar na quinta-feira com mais ponto de vista. Obrigada. Combinado, meninas. Até lá. Um beijo aos ouvintes. Beijo, Renata. É isso, Carol. E, bom, eu falei aí de um dos desafios que a gente vai ter, né? Que é essa questão do aço. O governo está evitando anunciar retaliações de cara ou reações ao tarifaço do Donald Trump, na expectativa de que ele possa recuar, como já fez em outras bravatas que anunciou. Mas todos os ministros estão de olho, estão falando sobre isso, e o ministro Fernando Haddad acabou de falar a respeito. Quem traz as informações para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol e aos ouvintes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse agora há pouco, praticamente nesse momento, que a decisão dos Estados Unidos de taxar o aço não foi uma medida contra o Brasil, porque tem efeito para outros países. E frisou que o governo observa a reação de outras nações, como o México, o Canadá e a China, sobre o impacto da decisão de Donald Trump. O ministro frisou ainda que medidas unilaterais, como a tomada pelo governo americano, são contraproducentes e que a economia global acaba saindo perdendo. Não é uma decisão contra o Brasil, é uma coisa genérica para todo mundo, né? Observamos as reações do México, do Canadá, da China a esse respeito. Mas, enfim, a avaliação é de que medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global. A economia global perde com isso, com essa retração, com essa desglobalização que está acontecendo. Haddad afirmou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem feito a avaliação dos impactos para levar esse cenário ao presidente Lula e lembrou que em 2018 Trump impôs uma taxação semelhante, mas que depois recuou. Lembrando que o Brasil quer mostrar ao governo Trump que a taxação do aço vai impactar inclusive indústrias norte-americanas e que interesses dos Estados Unidos podem ser prejudicados. Essa é uma estratégia aí do Palácio do Planalto para tentar diminuir o impacto da taxação de 25% sobre o aço e o alumínio. Ao buscar essa negociação, o que o governo federal pretende mostrar é que boa parte do aço que é exportado para os Estados Unidos é insumo para as indústrias americanas de metal e que, por isso, interesses do próprio governo norte-americano
pode ser impactado com essa taxação, porque afeta a exportação do produto feito por países como o Brasil, que figura ali, né, como o segundo colocado no que mais exporta esse produto para os Estados Unidos. Uma pessoa, a par das discussões, me disse hoje que uma resposta vai ser feita sem pressa e sem afobação, e que a estratégia está sendo organizada pelo alto comando do governo, que envolve a cúpula do Planalto, mas também o Itamaraty, a Fazenda e o MDIC. Hoje, mais cedo, o ministro Alexandre Padilha disse que o Brasil não estimula nem fará nenhuma guerra comercial e que o país vai ser sempre favorável para que o livre comércio seja fortalecido. O presidente Lula tem dito sempre, né, com muita clareza, outros países também, guerra comercial não faz bem para ninguém. Um dos avanços importantes do mundo nos últimos anos foi exatamente a gente constituir um instrumento de diálogo entre os países, o reforço do livre comércio, o papel da OMC em relação a isso. Então o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. Para encerrar, Vera, pelas redes sociais, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a decisão prejudica especialmente Minas Gerais de maneira fatal, nas palavras dele. Silveira é do estado e aproveitou para atacar o governador Romeu Zema ao dizer que a atitude do governo americano é trágica e séria, ainda mais diante do que chamou de inércia de Romeu Zema em diversificar a economia do estado, fortemente ligado à mineração. A Associação Brasileira do Alumínio manifestou preocupação com os impactos. Para a entidade, os efeitos para o Brasil vão ser sentidos nas exportações e na dificuldade de acesso dos produtos brasileiros a esse mercado. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Essa perplexidade, né, Carol, em relação aos anúncios do Trump, também pode ser sentida na geopolítica. O avanço dele, a escalada cada vez maior retórica em relação à faixa de Gaza, mostra ali que já está tendo reflexos, pode ter impacto, inclusive, sobre o cessar-fogo, a liberação dos reféns. Então, vai ganhando gravidade. Muito é bravata, mas muito tem consequências práticas e consequências nefastas para a política e para a economia globais. Estratégia do caos, né? Exatamente. Vamos fazer mais um intervalo? Vamos nessa, voltamos já já. Vera, deixa eu trazer uma novidade aqui. De agora a pouquinho no Supremo Tribunal Federal, o Supremo formou maioria para decidir que a Corte vai analisar se a aplicação da lei de anistia ao crime de ocultação de cadáver no período da ditadura militar é constitucional. Atendendo a um pedido do ministro Flávio Dino, porque em dezembro o Dino propôs a fixação de uma tese para que o crime não seja alcançado pela lei de anistia, né, sancionada lá em 1979. Então, até o momento, votaram nesse sentido os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, acompanhando o Flávio Dino, que é o relator da ação. Conclusão do julgamento prevista para sexta-feira, mas a maioria já está formada. Esse julgamento é de um caso concreto sobre o desaparecimento de militantes na guerrilha do Araguaia. Analisando esse caso concreto, o Dino apresentou aos colegas essa tese de que a ocultação do cadáver, né, o sumiço dos corpos, sem possibilidade de sepultamento pelas famílias, é um crime permanente que, portanto, não poderia ser perdoado pela lei da anistia. E o Dino, claro, usou como argumento, citou o filme Ainda Estou Aqui, que conta exatamente um drama do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, né, assassinado pela ditadura em 71. O corpo dele nunca foi encontrado. Então, por essa tese do Flávio Dino, esse caso do Rubens Paiva e outros seriam crimes continuados e, portanto, não poderiam ter sido anistiados, Vera. Pois é, há alguns anos o Supremo discutiu a reabertura ali da questão do julgamento dos militares, a revisão da lei de anistia. Na época houve um intenso debate, não se avançou, agora ele tenta avançar por um outro caminho. Pelo que a gente viu aqui, é uma maioria para se analisar se essa tese vai perseverar ou não. Mas o placar para se analisar já pode ser um placar antevendo ali o que os ministros vão votar
sobre a tese em si. Não necessariamente quem votou para que o Supremo analise votará para que sim, a tese prevaleça e, portanto, os crimes não sejam alcançados pela lei da anistia. Mas já é um termômetro interessante. Vai ser uma discussão, de novo, bem intensa, bem polêmica e ainda mais coincidindo com o momento do julgamento de Jair Bolsonaro e dos militares por conta dos crimes, das acusações de crimes de tentativa de golpe de Estado ainda na vigência do governo Bolsonaro. A gente vai agora ao Rio, Carol, porque o janeiro teve a menor inflação medida pelo IPCA nesse mês, mas isso não necessariamente indica que a gente está diante de uma queda sustentável e que, portanto, a inflação vai deixar de preocupar. Quem traz os dados para a gente é a Mariene Lino, aí do Rio. Boa noite, Mariene. Boa noite, Vera. A inflação oficial do país desacelerou em janeiro de 0,52% para 0,16%, o menor patamar para o mês desde o Plano Real em 1994. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulado é de 4,56%, ainda acima do teto da meta do Banco Central de 4,5%. Esse resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. O índice de janeiro veio levemente abaixo das expectativas do mercado, que projetavam um recuo de 0,17%. O resultado foi puxado principalmente pela queda de mais de 14% no preço da energia elétrica residencial, beneficiada pela incorporação do bônus de Itaipu, que é um desconto na conta de luz de quem consumiu menos que 350 kWh em pelo menos um mês de 2023. Do lado das altas, o grupo Transportes foi o que mais subiu, como explica o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves. Nesse resultado de janeiro, a maior variação em impacto veio do grupo dos transportes, com uma alta de 1,30%, impulsionada pelas passagens aéreas, que subiram 10%, e pelos ônibus urbanos, com variação de 3,84%, devido a reajustes nas tarifas em 7 das 16 áreas pesquisadas. O resultado negativo do grupo habitação, menos 3,08%, reflete a incorporação do bônus Itaipu nas contas de energia elétrica em janeiro, que recuaram 14,21%, ajudando a conter o índice do mês. O grupo Alimentação e Bebidas subiu 0,96% em janeiro, quinto mês seguido de elevação. As altas mais significativas foram da cenoura, com 36%, e do tomate, com 20%. Já a batata inglesa teve o maior recuo, de 9%, e o café, que tem sido o vilão dos preços esse ano, subiu 8,5% em janeiro. Na avaliação do economista Ricardo Macedo, a tendência é que nos próximos meses, justamente o grupo Alimentação e Bebidas e os serviços influenciem mais o resultado do IPCA. Quanto ao restante do ano, acho que tem que ter um cuidado em relação à questão dos alimentos e serviços. O efeito da indústria que a gente já observou, né, e os impactos aí do câmbio já deram alguns sinais, mas ainda vão ter uma certa persistência. As camadas de baixa renda tiveram um aumento real. Então, isso aí faz com que demandem mais bens e serviços. Então, isso aí, pelo lado da demanda, tem um impacto. Agora, os alimentos, eles têm essa questão do choque pelo lado da oferta, que também faz com que essa inflação ela se torne mais resiliente. O grupo Serviços teve alta de 0,78%, marcado por uma alta de mais de 3% nos seguros de veículos. Vera. Obrigada, Mariene. É isso, uma boa notícia para esse mês, mas nada está assegurado de agora em diante. Também não significa que o Banco Central vai arrefecer o controle por meio dos juros. Segue tudo como dantes no quartel de Abrantes, Carolina Moran. É isso. Ficamos por aqui, Vera? Ficamos por aqui. Você continua agora com o Ponto Final, com Carol Moran e Guilherme Muniz. E a gente volta amanhã, às 6 horas. Esperamos você. Beijo, Vera.